Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Cíntia, eu sou professora da disciplina online Metodologia Científica da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Uberlândia, a Unipac. Sejam todos muito bem-vindos a essa webconferência e eu iniciei o nosso encontro com uma fala da personagem Truman no filme O Show de Truman, porque eu não sei em que momento que vocês estarão aí do outro lado do computador compartilhando essa aula comigo. Eu estou na Unipac já há 2 anos e ministro essa disciplina também há 2 anos. Eu sou formada em Letras pela Universidade Federal de Uberlândia, também sou formada em jornalismo pela mesma universidade e em 2018 eu finalizei o meu mestrado, aonde eu estudei, aonde eu fiz uma pesquisa científica relacionada ao jornalismo esportivo e ao paradesporto, que é o esporte praticado com a pessoa com deficiência. Antes que a gente inicie o nosso conteúdo, que eu vou trabalhar com vocês, o conteúdo do módulo 1 da nossa disciplina, nós precisamos saber qual é o intuito de vocês que devem estar ou no primeiro período ou já no último período de cada graduação, o porquê de fazer metodologia científica. A disciplina de metodologia científica, ela é de extrema importância, porque quando vocês forem fazer o TCC de vocês, o relatório de conclusão de curso, vocês estarão fazendo uma metodologia científica. Vocês estarão fazendo um conhecimento científico. E para que vocês possam fazer este conhecimento científico no final da graduação de vocês precisam ter noção do que é ciência, do que é um conhecimento científico, para que a gente não caia em erros, para que vocês não achem que vocês estão fazendo metodologia científica, só que na verdade vocês não estarão. Então, o objetivo dessa disciplina é propiciar noções fundamentais sobre a produção de conhecimento científico. Ou seja, o que é um conhecimento científico? O que caracteriza esse conhecimento científico? A disciplina também tem como intuito estimular o processo de pesquisa. Por que estimular o processo de pesquisa? Porque vocês, para terem o diploma de vocês precisarão fazer um TCC ou um relatório de estágio. E isso vocês estarão fazendo. Para que vocês possam fazer essa pesquisa, vocês precisam saber quais que são as etapas, quais que são os processos. E por fim, a gente vai analisar questões fundamentais da metodologia científica, porque não é só fazer a pesquisa. Vocês precisam apresentar essa pesquisa. Então, como que eu faço essa apresentação? Aí vai entrar naquelas coisinhas chatas, não é, que a gente tem do nosso dia a dia, das normas da BNT, de quais são as regras que eu preciso fazer para escrever um artigo, para fazer um artigo. Então, é nesse intuito que nós temos a disciplina de metodologia científica. Para facilitar o nosso conteúdo, que ele é um pouquinho grande e um pouquinho complexo, o que eu optei? Eu optei por dividir a nossa disciplina em 3 módulos. Então, nós temos o módulo 1. Neste módulo 1, que é o módulo que eu vou trabalhar com vocês nessa web aula, a gente vai trabalhar o conceito de ciência e o conhecimento científico. Também vou trabalhar com vocês a diferença de senso comum e conhecimento científico. Depois nós vamos ver a definição de alguns métodos científicos, ou seja, quais são os métodos que se encaixam como método científico. E por fim, a gente vai ver a diferença entre teoria e fato, que é algo que a gente confunde muito ou que a gente não sabe diferenciar um do outro. O módulo 2, a gente vai ver algumas técnicas de pesquisas. Depois nós vamos ver o tipo de pesquisa, ou seja, é uma pesquisa onde que eu vou fazer apenas com documentos, então é uma pesquisa documental, é uma pesquisa que eu vou fazer com qualidade, ou seja, a qualidade do meu resultado importa, então é uma pesquisa qualitativa. Se é uma pesquisa onde me importa o número que eu vou chegar, então eu vou fazer uma pesquisa quantitativa. Então aí a gente na sequência vai ver esses tipos de pesquisas.
E por fim, nós temos 2 tópicos que vai trabalhar algo que é fundamental na pesquisa, que é a questão da ética. Então, primeiramente, a gente vai ver a ética quando vocês estão desenvolvendo a pesquisa, e também a gente vai ver a ética quando vocês estão reproduzindo uma pesquisa feita por outra pessoa. Então, por exemplo, quando um professor pede para vocês responderem uma determinada questão e vocês vão lá no Google, pega uma questão totalmente pronta e não coloca a autoria, ou seja, a fonte da onde que foi retirado, vocês não estão sendo éticos. Então a gente vai ver esses 2 tipos de ética na pesquisa. A ética tanto do momento em que vocês estão lá fazendo a pesquisa de vocês, e a ética também presente quando vocês estão divulgando as pesquisas feitas por outras pessoas. O módulo 3, a gente vai focar mais realmente já para a questão do TCC de vocês. Por quê? A gente vai ver que o TCC ele é um resultado final de todo um processo. Que primeiro vocês vão precisar de um planejamento, depois vocês vão fazer um projeto de pesquisa até chegar na pesquisa em si. Então eu vou passar para vocês essas etapas de uma realização de uma pesquisa. A gente vai trabalhar algumas definições de monografia, que também é conhecido como o nosso famoso TCC, como que a gente faz as elaborações de apresentações, ou seja, como que eu vou apresentar a minha pesquisa para a sociedade. Então, como que eu vou seguir essas regras? E, por fim, a gente vai ver as normas da BNT, que são aquelas normas que desde o primeiro período o professor pega no nosso pé e fala, olha, espaçamento 1,5, tem que ter margem 2, margem 3, tem que ser font times, tamanho 12, tamanho 14, tem que ser centralizado, justificado. Então, aí nesse último módulo 3, a gente vai ver essas questões. Então, para facilitar, eu dividi em 3 módulos, módulo 1, 2 e 3. Antes de eu iniciar com vocês o nosso conteúdo do módulo 1, eu vou falar um pouquinho do nosso cronograma. Então, o nosso cronograma ele vai ser um pouquinho alterado pela circunstância em que nós estamos vivendo. Ou seja, essa questão da pandemia do coronavírus vai fazer com que nós sofremos algumas modificações do nosso cronograma. A nossa primeira modificação refere-se à nossa prova presencial A2, que estava marcada para acontecer dia 7 de abril. Então, ainda não tem uma data onde que ela vai acontecer. Assim que eu tiver, eu aviso para vocês no Blackboard. Só que a nossa atividade virtual 1, a AVE1, ela não teve a data alterada. Então, vocês têm do dia 9 de março ao dia 9 de abril para acessar o Blackboard e fazer essa atividade virtual, a AVE1, que vale 10 pontos. São 10 questões relacionadas ao módulo 1, na qual vocês deverão escolher a resposta correta e vocês terão 2 chances para fazer essa atividade. E a nota que for maior é a nota que vai para o diário. Então, até o dia 9, vocês precisam fazer essa atividade virtual. Ela vai cobrar apenas o módulo 1, que é este módulo que eu vou trabalhar com vocês aqui nessa web aula. Entre os dias 10 de abril a 10 de maio, já vai estar disponível para vocês a AVE2, que é a Atividade Avaliativa Virtual 2, referente ao módulo 2. Ou seja, vocês vão estudar o módulo 2 e vão novamente acessar essa atividade, questões de múltipla escolha, escolher a alternativa correta, e a nota maior das 2 chances que vocês tiverem é a nota que vai prevalecer. Entre os dias 15 de maio e 15 de julho, já vai estar para vocês disponível a AVE3, que é a Atividade Avaliativa Virtual referente ao módulo 3. Então, novamente, vocês vão lá, vão estudar o módulo 3, na sequência vão acessar essa atividade virtual e vão responder as questões. Questões de múltipla escolha, apenas uma resposta correta, vocês terão 2 chances, a nota maior é a que prevalece. As datas das provas presenciais, tanto a A2 como a A3, ainda não estão marcadas. Então, eu vou enviar para vocês por e-mail assim que a gente tiver um posicionamento da faculdade. A A2 eu cobro apenas o módulo 1, porque o tempo de estudo de vocês é menor em relação à A3. Já a A3
que é no final da nossa disciplina, eu cobro o módulo 2 e o módulo 3 da disciplina. Para quem perder alguma dessas provas, vocês têm a chance de fazer a segunda chamada. E quem não obtiver 60 pontos no final da disciplina, vocês têm a chance de fazer o exame especial. A nossa disciplina ela é dividida em 100 pontos. Então, eu vou ter 10 pontos das atividades avaliativas virtuais, que são 3, então total de 30 pontos. Eu vou ter, então aqui eu tenho 30 pontos nas atividades virtuais, 10 pontos para cada uma, AV1, AV2, AV3, 10 pontos cada uma. Nós vamos ter 30 pontos para a A2. A A2 é uma prova presencial do módulo 1, então eu vou cobrar apenas o módulo 1 da nossa disciplina nessa prova. Ela é composta de questões abertas e questões fechadas, e a gente vai ter 40 pontos da A3. A A3 eu cobro tanto o módulo 2 como o módulo 3. Então, vocês precisam estudar e ficar atentos a cada módulo que será cobrado em cada disciplina. Vamos então agora